Olá, galera! No vídeo de hoje, vamos treinar e desenhar olhos de forma mais realista? São dicas simples. Para começar, então a gente faz em formato canoa, né? Parte de baixo, parte de cima. E na íris, que é a parte colorida do olho, a gente vai fazendo os riscos ou pintura na direção do centro da circunferência, como se fosse raios da bicicleta. Não fazer cruzado, é sempre na mesma direção, sempre acompanhando o raio. Pode mudar de cor, o ideal é sempre usar a combinação de duas cores. Por exemplo, quero um olho preto, então combino preto com marrom, deixando mais preto do que marrom apenas para o brilho, e assim por diante. O contorno, no final a gente faz para dar uma retocada e depois vai fazendo mais raios na beirada, na borda, para que possa sumir as marcas secas que ficaram. E no final, retocar a pupila, que é aquela bolinha preta do meio do olho. Para os cílios, é sempre de dentro para fora e vai puxando o risco, tá? Deixar sempre bem puxado. Quanto mais longo, mais vai dar uma característica feminina. Então, cuidado nessa curvatura de cílios, se for um olho masculino. Só com o treino, a gente vai ganhando essa habilidade de fazer esse movimento de curva para fora. Lembrando que no canto de dentro do olho, a gente faz para um lado, no canto de fora é para o outro. Embaixo, os cílios aparecem em menor quantidade, mais curtos geralmente. Então, não precisa fazer nada muito longo nessa parte. Acompanhando a mesma ideia. Próximo do canto de um olho é a direção daquele lado, do outro lado é outra direção. A pintura da pele fica a seu critério, mas sempre combinando duas cores também dá um aspecto de brilho, de 3D. Para outra cor, mesma coisa. Então, nós vamos fazer agora um tom de azul. Então, eu passo sempre em formato, em posição de raio, direção de raio, igual o pneu da bicicleta. Então, vamos revisar. Preenchendo tudo. Posso retocar para preencher aqueles espaços vazados que ficaram grandes. Deve ficar apenas um pouquinho para entrar com a segunda cor. Então, ó, com uma cor mais escura, a gente vai fazendo os detalhes sempre na mesma direção, para deixar a textura visível, a textura do risco visível. O contorno, e olha só, não esquecer de fazer o contorno também da pupila. Os cílios também você pode fazer como se fosse um efeito, né, ondinha lá em cima, e depois você pega a ponta e puxa, desta forma, ó. Assim você não se perde na referência de onde puxar o fio. Mas essa é só uma outra forma de fazer, você pode puxar direto também. É interessante, ó, no canto do olho aqui, já puxou para o outro lado, e é um pouco menor no canto interno. Você deve também deixar um pouco desse cílio invadir o olho, a parte interna do olho, para dar esse aspecto de natural, né? Porque ele curva para baixo e sobe. Embaixo a mesma coisa, então você vai fazendo a ondulação. E depois é só puxar os fios de acordo com o crescimento desse fio de cílios. Não tem segredo, é muito simples,
mas sempre com treino para levar à perfeição. Olha, contorne sempre ao terminar para fazer o destaque. Veja a diferença. Vamos para outra cor de olho. Então, nessa aqui, estamos usando a cor, o tom marrom, tá? E no marrom a gente pode usar uma combinação de laranja, de ocre, que é aquela cor de casquinha de pão, e também o preto, para fazer um acabamento de borda, alguma coisa assim. Então, aqui eu estou fazendo a referência de pintura. Então, antes eu fiz as achuras, que é o risquinho, e agora a pintura. Então, eu pinto tudo sempre no mesmo sentido do raio. Entro com a cor laranja lá próximo da pupila, sempre lembrando que a pupila é sempre escura. Depois da cor laranja, eu entro com a ocre também para dar uma diferenciada no tom. E para finalizar a questão da cor em si, eu posso dar uns toques de preto para escurecer, se a ideia é de um olho mais escuro, tá? E na borda, a gente vai preenchendo os espaços de modo a criar um volume esférico. Então, é como se a gente estivesse tentando fazer uma bola com as características de sombreamento para gerar a imitação do 3D. Mesma ideia na hora de fazer os cílios. Lembrando que essas marquinhas, essas achuras, ajuda no efeito realista do desenho. Aqui eu estou usando um lápis de variação B, e aí quando faz o esfumato, é só passar o dedo que ele vai dar esse sombreamento no canto do olho. Para um olho verde, então estamos pintando a íris de marrom, com a mesma técnica, e depois sobrepomos 2 tons de verde, um verde mais claro, um verde mais escuro. Pode usar também o ocre, tá? E o preto para um acabamento, se for necessário. Quando se trata de trabalho realista também, é importante a gente ter uma referência real. Então, pegar fotos de olhos ou se olhar no espelho, ter um espelho pequeno para olhar, ajuda a representar melhor esse efeito realista, tá? Para dar brilho, eu estou utilizando uma caneta especial, mas pode usar corretivo, borracha para apagar as áreas que deve ser receber o brilho, tá? E o brilho faz toda a diferença também no efeito. Sombreamento. Então, os lápis grafite de variação B, eles dão um bom sombreamento, mas se você não tiver, você pode raspar a ponta do grafite comum e fazer esse sombreamento com o dedo, com um cotonete ou um esfuminho. Veja como fica. O que borrar demais, você apaga para dar as áreas de branco que precisa. É sempre em degradê, é sempre com suavidade. Se ficar um contorno muito marcado, não dá um efeito 3D. Agora, a variação dessa íris, que é essa bolinha colorida do olho. Essa íris, você pode colocar na direção que o olhar está. Então, para cima, ou para baixo, para um lado, ou para o outro, tá? Então, esses que eu fiz antes, que eu pintei, estão olhando de frente. Então, ela fica centralizada, mas ela pode variar bastante. Num olho arregalado, de susto, por exemplo, essa íris, ela fica totalmente centralizada e não encosta nem na pálpebra de cima, nem na de baixo. Devemos lembrar sempre que é tudo um exercício de observação. Nós partimos da observação do real. Como que é uma pessoa? Como que é o olho de uma pessoa? Se é um olho de animal, eu vou pensar no olho de um animal que são características diferentes.
Então, para desenhar bem nessa técnica ou em qualquer outra, a gente precisa de combinar observação, imaginação, criatividade. Lembre-se também de não tentar copiar um outro desenho, mas sim uma imagem real, pois assim você vai aprender muito mais. É isso aí, o segredo é a prática. Até a próxima!